Tá legal, então deixa eu sumarizar o que a gente tem até agora, para a gente ir encaminhando aqui, e indo para o final, onde eu vou mostrar alguns códigos para a gente finalizar a nossa aula sobre HIP. Apesar de a gente ter sofrido mais do que eu gostaria nas continhas, especialmente nas primeiras, o que a gente viu? A gente viu que o HIP tem a estrutura lógica de uma árvore completa ou quase completa, né? Quer dizer, todos os níveis são completos, exceto possivelmente o último. A gente viu que todos os nós têm que respeitar essa propriedade, né? Que a prioridade de um nó é maior ou igual que a dos filhos, senão não é um HIP. E a gente viu uma maneira metódica de converter isso aqui para um vetor, né? Então a gente consegue agora ter um vetor e enxergar o HIP lá dentro, seguindo essas regras aqui, né? De quem que é filho esquerdo, quem que é filho direito, quem que é pai, tá? Então agora eu tenho um vetorzinho aqui, mas eu consigo saber se é um HIP ou não, eu consigo até checar se está respeitando essa propriedade, né? Se eu quero saber se está respeitando a propriedade, é só eu passar pelos índices e eu vou olhando para cada elemento, eu faço a continha de onde é o filho esquerdo e onde é o filho direito e comparo. Eu sou maior ou igual que meus filhos? Senão eu falo, opa, isso não é um HIP. Né? Eu consigo perceber que com o conhecimento que a gente tem, a gente já sabe detectar se um vetor é um HIP. Eu posso ir passando por ele fazendo o teste. Então, já caminhamos um pouco aqui. Além disso, a gente fez aquela conta toda para mostrar que o número de níveis ali, né, de um HIP, o número de níveis lógicos aqui da árvore dele, vai ser log de m, sendo m o número de elementos. Então, o número de níveis cresce bem devagar, como a gente gostaria que fosse o caso mesmo. Tá, tudo isso para quê? Para que seja fácil da gente fazer as operações. No caso, vamos focar em inserção e remoção. Tá? Então, como que eu faço uma inserção no HIP? Eu vou fazer ela junto com vocês aqui, antes da gente ir para os códigos. Tá? Mas acho que isso aqui deve amarrar as coisas para a gente. Ó. Imagina que eu vou fazer uma inserção, no caso, eu vou inserir o 7. Tá? Primeira coisa, pensa, ó, eu vou fazendo a lógica aqui e refletindo lá. Pensem que o valor 7 que eu vou inserir, tá? 7 é a prioridade dele, tá? É a prioridade desse valor. Pensa que ele não pode sobrescrever ninguém a princípio, né? Então onde que eu coloco? Na última posição. Vou colocar ali na última posição, que logicamente seria o equivalente a fazer isso aqui. No entanto, quando eu faço isso, eu posso ter quebrado essa propriedade, por isso que ela tá aqui. Né? Para a gente lembrar, olha, essa propriedade tem que ser mantida. Então tá bom, eu coloco o 7 aqui na última posição do vetor, que corresponde a esse índice, tá legal, coloquei, eu posso fazer. Né? Que corresponde ao índice 6, mas agora eu tenho que ver como que eu restauro a propriedade do HIP, de máximo, no caso. E como que eu vou fazer isso? Bem, a propriedade do HIP de máximo diz respeito à relação entre um nó e seus filhos. O único cara que teve o seu filho modificado, que teve alguma alteração, foi esse aqui, foi o pai do 7. Nota que eu não posso ter quebrado aquela propriedade em nenhum outro lugar, o único lugar é aqui. Certo? Então, nesse momento, tá, seguindo com a inserção, eu invoco a operação de sob-HIP, tá, que na literatura às vezes chamam de bubble up, ou tem vários nomes. Mas é a ideia que eu vou subindo os níveis hierárquicos do HIP até que eu restaure a propriedade. Bem, aqui é bem básico, né? Olha, se eu não posso, se o meu pai não pode ser menor do que eu, né, o pai tem que ser sempre maior ou igual que o filho, nessa regra, eu vou me comparar com o meu pai. 7 é maior do que 5? Então troca. É basicamente isso, tá? Então troca aqui, aqui vem o 5, né? Aqui vem o 7. Só que é claro, eu estou fazendo essa ideia aqui, mas no código eu vou estar usando aquelas operações para verificar quem é o pai do 7. Né? O 7 tem índice 6, eu verifico o pai dele, 6 menos 1 dá 5, dividido por 2 dá 2, vem aqui nesse cara, né? Encontro corretamente quem é o pai dele. Daí eu detecto que o pai dele é menor do que ele e faço a troca. Então aqui vem o 5 e aqui vem o 7. Acabou? Não. Porque eu joguei meu problema para cima, eu tenho que seguir com isso até restaurar a propriedade. Então agora, a relação entre o cara do índice 6 e o pai dele que está no índice 2 foi restabelecida. Troquei, beleza. Só que agora o pai desse cara que pode estar comprometido. Então eu vou lá e olho de novo. Quem que é o pai desse cara aqui que agora vale 7? É o cara no índice 0 que vale 6. Então eu vou lá
e faço a troca, né? Porque o 6 é menor. Se não fosse menor, acabou, já parava. Como ele é menor, eu faço a troca. Então esse cara aqui passa a valer 7, esse cara aqui passa a valer 6. Né? De novo aqui, ó, eu vou usar aquela regra ali. O índice é 2, 2 menos 1 dá 1, dividido por 2, divisão inteira vai dar 0. O meu pai está no índice 0. Comparo o 7 com o 6, né, os índices correspondentes. Como o 6 é menor, faço a troca. Daí o 7 vira 6, o 6 vira 7. Nesse caso eu parei porque eu não tenho pai. É uma das possibilidades. Eu subi até que eu estou na raiz. Daí eu paro. Eu podia também ter parado porque meu pai era maior do que eu. Daí também eu paro, porque eu restaurei a propriedade. Tudo bem, gente? Tá? Então, essa foi a inserção com a SOB-HIP. Tá? Em geral, a gente implementa a SOB-HIP separada, porque ela ajuda também no caso de edição e outras coisas. Tá? Mas isso aqui foi a inserção. Coloca o cara na última posição, na posição seguinte, a última, né? E daí manda subir. E daí vai restaurando. Tudo bem? Qual que é a eficiência dessa operação, gente? Log de M. No caso M, porque eu estou chamando, no HIP eu estou chamando de M o meu número de elementos. Né? É log de M porque a gente já viu que o número de níveis é limitado por M, por log M, perdão. É limitado por log M, e cada vez eu estou subindo um nível do HIP. Né? Na estrutura lógica aqui, cada vez eu subo um nível. Então eu não consigo fazer isso mais do que log de M vezes, não tem mais do que log de M níveis. Um outro jeito de ver isso é, eu estou dividindo, né? Como eu subo olhando para o meu pai, eu estou sempre me trocando com o pai, eu estou dividindo o índice original por 2 a cada iteração. Né? Eu pego o índice original e ele vai sendo dividido. Isso significa que eu estou pegando um número e dividindo ele sucessivas vezes por 2. Depois de log de M vezes, né? Porque o índice no máximo vai ser M-1. Depois de log de M operações dessa, eu cheguei na raiz ou eu parei antes. Tudo bem? Então, isso foi a operação de SOB-HIP. O código dela está nas notas de aula, mas vamos ver se vai dar tempo ainda da gente ver aqui. Agora vamos ver a complementar, tá? A DESC-HIP. Eu vou deixar o negócio do jeito que está aqui, com a inserção do 7 mesmo, mas eu vou apagar a bagunça, para a gente ver aqui, ó, beleza, restaurei o HIP, então aqui agora está o 7. Cadê a cor que eu quero? Aqui. Aqui agora está o 7, né? Aqui agora está o 6. E aqui está o 5, né? Fizemos as trocas todas. Deixa eu colocar o 5 de rosinha, porque foram as vítimas das trocas, né? Então agora a gente inseriu, né? A gente tem um elemento a mais agora aqui, né? O meu HIP tem uma posição a mais, beleza. Vamos fazer a remoção. Bem, a remoção ela começa parecendo fácil, tá? Mas aí ela vai dar uma rasteirinha na gente. Ela não é super difícil não, mas ela começa fácil por quê? Porque eu sei quem eu quero remover, né? A ideia é da fila de prioridade que eu estou implementando. Eu sempre removo o máximo. O máximo está na raiz, o máximo está na primeira posição. A raiz é sempre no 0, certo? Então parece que tranquilo. O problema é, tá bom, peguei esse cara e devolvi. Quem quer que tenha me chamado, eu guardei ele para devolver para lá. Agora eu tenho que restaurar esse negócio, né? Tem um buraco no meu HIP, né? Eu tirei o 7 daqui. O que eu faço agora, gente? Tá? E a sacada vai ser a seguinte. Eu pego o cara da última posição, coloco ele na primeira e mando descer, restaurando a propriedade. E funciona, surpreendentemente. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cara da última posição e vou colocar ele na primeira. Eu tirei o 7, removi, que era quem eu queria devolver. Isso que eu estou fazendo agora é só para restaurar. Tá? Então vou colocar o 5 lá em cima. Basicamente porque eu não posso deixar o meu HIP ocupado. Né? Eu não posso deixar meu HIP poluído. Perdão, o meu HIP com um buraco ali, né? Eu não posso deixar ele corrompido. Então, eu tive que tirar o 7, eu coloco o cara da última posição. Por que o cara da última posição? Ele tem algo de especial? Sim. Se eu vou reduzir o meu HIP, se eu tenho que diminuir o tamanho do meu HIP, e eu não quero deixar um buraco,
ele é o único cara seguro para fazer isso, né? Porque eu removi o cara da primeira posição, ficou um buraco. Daí se eu remover o cara aqui da terceira posição, pô, eu resolvo um buraco deixando o outro, não resolve, né? Então eu pego o último, porque daí eu posso só falar, olha, diminuir, meu heap tem um cara a menos, tá bom, né? Então, por isso que é seguro fazer isso. Mas uma vez que eu fiz isso, agora eu preciso fazer a operação de desce heap. Se a sobe heap era, vou me comparando com o meu pai, para ver se eu sou maior. Se eu for maior, troca e segue se comparando até chegar na raiz, ou achar um pai maior do que eu. A desce heap é, vou me comparando com meus filhos, me trocando se meus filhos forem maiores do que eu, porque não pode, né? Eu tenho que ser sempre maior igual que meus filhos. Então, se o 5 que foi colocado lá é maior do que os filhos, ele tem que trocar. Tudo bem? Só que tem que ser mais cuidadoso no desce do que no sobe. Vocês vão ver que a implementação, a desce é mais chatinha, tá? Por quê? Porque eu tenho 2 filhos. Então eu tenho que verificar algumas coisas. Eu tenho que verificar se os filhos existem, porque às vezes eles não existem, né? Tem elementos aqui que não tem 2 filhos. Ó, esse cara não tem 2 filhos. Né? Esse aqui não tem nenhum. Né? São os casos do índice 3 e 4 não tem nenhum. Então eu tenho que verificar se o filho existe. Se ele existir, se ele é maior do que eu. Se eu tiver 2 filhos, qual dos 2 é maior do que eu? Porque imagina, aqui é 5, mas imagina que fosse 2, por exemplo. O 2 é menor tanto do que o 3 quanto do que o 6. Mas se eu trocar o 2 com o 3, eu não resolvo o problema, concorda? Porque eu coloco o 3 aqui, ele ainda é menor do que o 6. Então eu não só tenho que me trocar com um filho que é maior do que eu, mas tenho que me trocar com o maior dos 2, para não dar problema com o outro. Né? Nesse caso aqui eu não vou ter problema, porque o cara que eu joguei aqui para cima era o 5, né? O que estava na última posição e veio é o 5. O 5 é maior do que o 3, então o 3, beleza, ele é menor do que o 6, então eu tenho que trocar com o 6. Então, então essa é a operação do desce, né? Compara com os 2 filhos, troca pelo maior. Vou pegar outra cor aqui, né? Vamos pegar um verdinho aqui. Então faço a troca aqui, ó. Estou fazendo a desce heap agora, tá? Esse cara aqui vira 6, esse cara vira 5. Acabou? Ainda não, tem que verificar. Verifica meus filhos, eu só tenho um, me compara com ele, eu sou maior, parou. Só que lembrando que isso se reflete no vetor, né? Então, vamos lá, o 6, só para fazer a brincadeira, né? O 6 vezes 2, 6 não, perdão, o índice dele, né? A raiz, o que tinha o 5 ali, né? Era o índice 0, 0 vezes 2 dá 0 mais 1, meu filho esquerdo estava aqui, pô, eu sou maior do que ele, 5 é maior do que 3. Meu filho direito era 2 vezes 0 dá 0 mais 2. Esse cara aqui, o 5 é menor do que ele, então troca. Vem 5 para cá, 6 para cá, e daí eu olho os filhos do 5. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5, comparo com ele, 5 é maior do que 4, está tudo bem. 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6, e aí que eu tenho que perceber, eu tenho que sempre armazenar o tamanho do meu heap, o número de elementos lá. Porque senão eu vou acessar uma posição inválida de memória. Eu tenho que comparar que o meu filho, né, o filho direito, no caso, do cara que está no índice 2, ele cai ele é maior ou igual a M, sendo M o tamanho do meu heap, então eu paro. Tá? É assim que eu detecto que eu estou caindo fora da árvore. Tudo bem? Tá? Inclusive, uma observação breve. Notem que como os filhos estão sempre no dobro das posições dos pais, dobro mais 1 ou dobro mais 2, pelo menos metade ali sempre vai estar sem filho, né? E se a gente olhar na árvore, é verdade, né? Ó, eu tenho aqui, podem contar, metade dos caras aqui são folhas, não tem filhos. Né? Que corresponde à segunda metade do meu vetor.